Pesquisa confirma: 3 em cada 4 brasileiros diminuíram os gastos pessoais durante a pandemia da Covid-19. Uso excessivo de determinadas tecnologias nessa pandemia tem prejudicado a visão de muita gente, principalmente das crianças. Mercado de energia solar é um dos que mais cresce no Brasil. Pelé, maior jogador de futebol da história, continua recebendo homenagens em virtude do seu aniversário de 80 anos. E ainda, idosa de 70 anos dá grande exemplo de disposição e vitalidade para muita gente jovem. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, segunda-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. De cada 4 brasileiros, 3 diminuíram os gastos pessoais durante a pandemia. A informação é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias. Segundo esse levantamento, o principal motivo é o medo e também a insegurança em relação ao futuro. Para comentar esse assunto, nossa reportagem ouviu o economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas. Ele também falou sobre a proposta da criação de uma renda básica universal que iria garantir para todo cidadão, independente da classe social, condições de custear suas despesas mais básicas, como, por exemplo, alimentação e moradia. Quando a gente olha os dados da economia, são dados bastante negativos, principalmente aqueles dados que começaram a sair a partir de abril. Nesse sentido, as pessoas acabam mudando suas expectativas e internalizando o medo, internalizando o receio de como será a crise econômica no Brasil, como que isso pode afetar cada uma delas. E esse receio, esse medo leva, sim, a mudanças de decisões e, claro, isso acaba arrefecendo um pouco o efeito da crise. Por outro lado, a gente pode ter um efeito ainda maior por conta da parada de consumo, da mudança do consumo das famílias, e isso pode ter efeitos aí até de longo prazo para a economia. Agora, em virtude desse sentimento e desse comportamento, um debate que vinha ganhando espaço, mas ainda que era visto como um debate para o futuro, tem sido antecipado, que é a criação da renda básica universal, inclusive defendida por bilionários do setor de tecnologia. Eu queria primeiro saber o seu entendimento, o que você acha dessa proposta ou dessa ideia que ainda estava em fase, vamos dizer, ideológica, mas que agora já é vista como até uma alternativa. É uma iniciativa muito positiva, uma excelente ideia, que, se, digamos, caminhar, pode trazer um benefício, principalmente para aquelas famílias mais pobres e mais necessitadas aí, no caso, mundialmente. Então, se você olhar do ponto de vista de política de renda, e ainda mais partindo da iniciativa privada, né, dos grandes bilionários, investidores e empreendedores, isso seria um grande avanço, não só em termos de distribuição de renda, mas também em termos de consciência social para o mundo. Então, o grande desafio é o avanço, né, de tirar um pouco essa questão da parte ideológica, da parte do idealismo até, e trazer isso para a parte prática, materializar essa proposta. Do ponto de vista da proposta, é muito boa. E essa proposta, de repente, pode permanecer até após a crise. Então, seria um grande avanço para o mundo a gente conseguir implementá-la. Agora, eu gostei disso que você falou, sair do campo ideológico e ir para a parte prática. E economia, sempre alguém tem que pagar a conta. Nesse caso, a proposta prevê uma taxação, um imposto sobre as novas tecnologias, robôs, por exemplo. Eu queria que você comentasse esse aspecto prático, então. Essa taxação sobre a tecnologia seria o caminho para garantir essa renda? Existe, enfim, alternativas de você, de repente, taxar também
as grandes fortunas no mundo para conseguir redistribuir esse recurso para as famílias mais pobres e, de repente, ajudar os mais necessitados. Isso também seria muito bem-vindo. São alternativas que, de alguma forma, trazem um pouco a realidade de conseguir tirar do papel, colocar em prática essa proposta. Agora, existe uma frase conhecida na economia que não existe almoço grátis, né? Acho que nas aulas de economia se repete essa máxima. E não seria uma mera doação. Investir nisso também teria retorno para o empresário, para os setores da indústria. Por exemplo, o cidadão deixaria de ser um peso para o Estado e também para a economia. Ele teria acesso ao consumo com essa renda básica e também ele deixaria de ser um peso para o Estado, o que garantiria também o equilíbrio social, menor criminalidade, enfim. Eu queria que você comentasse esses aspectos. A contrapartida das grandes potências terem e custearem essa renda básica. Boa pergunta. Certamente você tem uma contrapartida e eu acho que um efeito positivo, sim, para essas famílias, pessoas que passariam para o mercado de consumo, que poderiam, sim, digamos que entrar para o lado da economia, principalmente o lado real da economia que faz a roda girar, e isso seria benéfico para todos os empresários e governos, enfim. Essas famílias passariam a, digamos, fazer parte da população ativa, economicamente ativa, dos grandes centros e dos grandes países no mundo, e isso ajudaria, sim, certamente os países de uma forma geral. Então, é importante esclarecer que essa proposta, ela tem um benefício, ela é mão dupla, ou seja, ela ajuda e também gera benefícios para todos os empresários, porque essas pessoas passariam a consumir mais, enfim, a comprarem serviços, enfim, obter recursos e outros bens, que ajudaria a economia como um todo. Não se trata de uma mera doação. Há contrapartida tanto para os empresários e também para o governo, à medida que eles instituem uma renda mínima, eles fazem com que o cidadão tenha condições de consumir e de pagar suas despesas? Olha, certamente essa medida traria benefício sim para as empresas, para as famílias, para os países de uma forma geral, porque você teria pessoas, né, fazendo parte da economia, enfim, consumindo, adquirindo bens e serviços que hoje não estão nessa, digamos que, economia ativa. É importante relembrar que os bons exemplos de políticas sociais, no geral, eles também estabelecem uma contrapartida educacional, ou seja, é sempre bom se a gente conseguir atrelar a transferência de renda com uma contrapartida de ou voltar a estudar, colocar os filhos na escola, enfim, alguma coisa que aumente o nível de educação dessas famílias para também fazerem parte do mercado de trabalho e serem mais competitivas no futuro. Essa combinação seria traria um resultado, digamos que, muito positivo para o mundo, muito positivo para todas as economias. Esse auxílio emergencial de R$600 que está sendo pago nessa situação atípica, nessa situação de exceção, já pode ser considerado uma espécie de teste? É uma espécie de renda básica? É um teste, sim, é uma renda básica e tem o objetivo de ajudar principalmente aquelas famílias mais carentes, né, que estão no mercado informal, que não tem nenhuma proteção social, a rede de proteção social para elas inexiste. Então, esses R$600, sim, já é uma forma de entender como que essa renda pode ajudar principalmente as famílias com maior necessidade e também famílias que hoje têm uma maior vulnerabilidade social. Correto. Para finalizar, então, como economista, nesse momento que a gente vê pesquisas demonstrando toda essa preocupação com o futuro e até esse pessimismo, queria que o senhor deixasse, né, uma mensagem final, uma orientação para as pessoas que estão nesse momento, com essa incerteza. Como se comportar, como se posicionar? É um momento muito crítico, né, para o mundo, não só para o Brasil. O mundo está sofrendo com a crise e tem tido efeitos bastante negativos.
A mensagem é que esse é um cenário passageiro que vai trazer muitos resultados, muito sofrimento, mas que sim vamos passar e crescer e superá-lo. O grande legado é o aprendizado que a gente pode tirar de momentos como esses. Ou seja, a gente, de alguma forma, olhar para políticas sociais que a gente não olhava. Olhar a importância de ter um Estado mais presente, como a gente, quando a economia está no dia a dia normalmente funcionando, nós não olhamos. Então, ele tem que deixar, de alguma forma, um legado para a gente conseguir tirar um aprendizado, né, dessa experiência da crise. Para as pessoas que hoje vivem com esse conflito da economia e da saúde, que virou um dilema, né, uma dicotomia no mundo, no Brasil, o que priorizar? Quando a gente vai para a ciência, a gente observa que essas duas coisas, elas conseguem caminhar juntas, desde que tenhamos protocolos muito rígidos e que a gente consiga, de alguma forma, olhar e sim se atentar às questões vitais da humanidade. O que eu quero dizer com isso? As pessoas seguindo os protocolos de saúde, a gente volta com a economia mais rápido. É assim nas melhores experiências que a gente tem dos países hoje, que já estão abrindo suas economias. Se a gente ficar no meio termo, a gente vai sofrer dos dois lados, com a saúde e com a economia. Então a gente precisa ter clareza em seguir os objetivos para a gente conseguir superar o mais breve possível essa crise sanitária e econômica. A seguir, uso excessivo de determinadas tecnologias nessa pandemia tem prejudicado a visão de muita gente, principalmente das crianças. O uso excessivo de determinadas tecnologias nessa pandemia tem prejudicado a visão de muita gente, principalmente das crianças. Confira. Cursos e aulas nada presencial, só online. Os parques fechados também levam muita gente a buscar lazer na frente de um celular e da televisão. Além do sedentarismo, esse novo hábito acendeu um alerta para o aumento de doenças dos olhos e da necessidade do uso de óculos. A Sofia fica em média 6 horas por dia na frente do computador ou do celular. Parte desse tempo estudando e outra parte se divertindo. E essa se tornou a rotina de muitas crianças durante essa pandemia. Mesmo usando óculos há algum tempo, ela prefere 1000 vezes o novo jeito de estudar. Gosta da comodidade de não precisar ir para a escola e assistir às aulas no conforto de casa. Eu prefiro aula online mais do que a presencial, porque na presencial você vai ter que acordar, colocar a roupa da escola, tomar café rápido. Agora eu estou começando a ir cedinho. Então, quando estava presencial, antes da pandemia, foi muito cansativo para mim de acordar muito cedo, que minha aula começava às 7 horas. Daí tinha que chegar lá mais 6 e pouco. Agora é mais confortável. Porque daí você só acorda, pega um note, daí clica na aula e já está lá. Sofia conta que o problema de visão chegou a prejudicar o desenvolvimento escolar dela. Atrapalhou um pouquinho. No 5º ano, 4º, por aí, eu sentava lá atrás, na última fileira. Então, eu não estava enxergando a louça. E a mamãe foi lá com a professora. Então, e a professora sempre mandou na primeira carteira. Eu estava começando a enxergar. Isso foi antes de usar óculos. A mãe vê com preocupação a exposição excessiva da filha às novas tecnologias, mas sabe que o momento não oferece muitas opções
para tirar as crianças da frente do computador. É uma preocupação muito grande, né? E hoje mais difícil ainda, porque quando a criança está numa fase um pouco menor, você ainda consegue ter um outro tipo de brincadeira, o atrativo é diferente. Mas a Sofia agora com 12 anos, né, já na pré-adolescência, né, então já fica mais difícil, porque as coisas que são de interesse dela, muitas vezes a gente, por mais que você tente, você nem tem um conhecimento para poder fazer uma recreação, para jogar, para brincar. É uma outra realidade, que eu penso assim, que é mais difícil da gente estar acompanhando. Na família de Sofia, todos usam óculos. E desde cedo, a mãe monitorava a saúde visual e o desempenho escolar da filha. Como eu já sou mãe, né, a Sofia é minha terceira filha, eu sou mãe de mais 2 e os 2 mais velhos usam óculos, né? Então a gente já estava com a antena ligada, né? Já estava. E aí, quando ela começou realmente, no período já de aprendizado, que saiu da pré-escola, né, e foi para o ensino fundamental, que já é aquela carteira e lousa, e professor escrevendo na lousa. Então, logo no início do ensino fundamental, já percebemos, né, tanto eu quanto a professora, né, porque a escola, eles percebem, tem uma percepção muito maior, né, do que os pais, porque o aluno, não estou enxergando, então algum motivo tem. E aí, juntamente com esse toque da professora, não, então vamos levá-la no oftalmo, né? Esse oftalmologista diz que é preocupante a exposição precoce das crianças a essas tecnologias, quando ainda estão com a visão em desenvolvimento. Todo mundo tem um celular, um tablet. Então, esse desenvolvimento anatômico, com essa influência constante para perto, olhar para perto, tem aumentado a incidência de miopia para a primeira infância. A miopia não era o mais comum na infância e, de tempos para cá, tem aumentado a sua incidência e os trabalhos e estudos têm demonstrado que é sobre essa influência do constante olhar para perto. Guilherme explica que até para jovens e adultos, o uso excessivo de celular e computador é prejudicial para a visão. Sempre que a gente está olhando para perto, a gente trabalha uma musculatura dentro do olho para ter o movimento da nossa lente, para dar esse zoom de perto, que é o cristalino, a nossa lente interna. Então isso não é prejudicial, porém é cansativo. Horas a fio, usando esse movimento que a gente chama de acomodação, pode trazer cansaço, pode trazer muitas vezes um pouco de dor de cabeça. O especialista recomenda aos pais que permitam que os filhos usem essas tecnologias, mas com moderação e responsabilidade. A gente recomenda, nos dias em que teve uma necessidade de trabalho ou aula excessivos aí para computador, o tablet, usou muito perto, tentar, quando possível, fazer intervalos, fechar os olhos, olhar para a distância e evitar, fora dos momentos de obrigação, ficar novamente no celular. Aí seria teoricamente o lazer, um joguinho, a mídia social. No dia que você precisou usar muito, dá um intervalo disso, se afasta um pouco, descansa os olhos e procurar outras atividades. O mercado de energia solar é um dos que mais cresce no Brasil. Cada vez mais pessoas procuram adotar sistemas de energias renováveis. Até pouco tempo, a energia solar não era tão conhecida no Brasil. E quem tinha acesso à informação recebia com desconfiança. Mas os tempos mudaram e hoje esse mercado é um dos que mais cresce no país. Em 2019, a Agência Internacional de Energia Renovável colocou o Brasil no ranking dos 10 países que mais geraram empregos com energia solar fotovoltaica, à frente de líderes históricos como Alemanha e Reino Unido. Dourados, por exemplo, já tem várias empresas atuando no setor. A do engenheiro de energia Germano é uma delas. Ele conta que no começo não era tão simples convencer alguém das vantagens da energia solar. Era muito mais difícil, né? Mudou a aceitação. Hoje em dia a população, no geral, pelo grande número de pessoas falando sobre, empresas,
mais propaganda na mídia, hoje as pessoas já sabem, elas já entendem, elas não veem mais energia solar como um mito, né? Antigamente, em 2017, você tinha que chegar para a pessoa, explicar por A mais B que funciona. Não, isso aqui realmente funciona assim, você vai ter o crédito, vai ser gerado energia. Hoje em dia não, hoje as pessoas já sabem, elas querem, elas já entenderam a vantagem. Hoje em dia só não faz energia solar ainda que não tem condições financeiras de acessar um crédito, por exemplo. Para o empresário, a explosão do uso de energias renováveis na região também está ligada à implantação do curso de Engenharia de Energia. Para quem não sabe, Dourados é um polo para energia, porque temos o curso de Engenharia de Energia na cidade, né? Então, muito do desenvolvimento do mercado de energia solar se deve ao grande número de acadêmicos do curso de Engenharia de Energia na cidade. O engenheiro acredita que esse é um caminho sem volta, só que para melhorar o acesso, os bancos precisam facilitar as linhas de crédito. Os bancos estão totalmente abertos, né? Energia solar fotovoltaica, o mercado sustentável, a sustentabilidade é um caminho sem fim, né? Sem volta. Vários têm linhas específicas para isso. Se você pegar bancos públicos nacionais, tem linha específica, tem linha específica para o agronegócio, tem linha específica para a linha hoteleira, tem linha específica para vários ramos. A única coisa que ainda pega um pouco no Brasil é que às vezes é muito difícil para liberar esse crédito, é muito burocrático, é muito travado. Esse outro engenheiro eletricista, que ajudou a implantar a usina fotovoltaica na Universidade Federal da Grande Dourados, explica as vantagens da energia solar. O consumidor ele precisa ter um consumo mínimo maior do que a cota que a Energisa, né, e as outras concessionárias do Brasil exigem. Por exemplo, um consumidor que tem na sua ligação da sua residência um disjuntor tripolar, que a gente fala trifásico, né? Ele, consumindo ou não, ele paga por 100 kWh por mês. Então, se o consumo dele é 300, por exemplo, então já compensa para ele colocar um sistema de energia solar, pois esses 200 a mais que ele consome seriam gerados pelo sistema de energia solar fotovoltaica. No momento, o único desafio é a alta do dólar, por conta da importação de alguns componentes usados na instalação do sistema. Mas o clima do Brasil compensa qualquer desvantagem e ainda atrai investidores de várias partes do mundo. A comparação com a Europa, né, com a Alemanha em específico, ela é perfeita, porque a Alemanha, apesar de ser o país pioneiro dessa tecnologia no mundo, né, o país que tem a maior penetração da energia solar fotovoltaica e começou todo o desenvolvimento dos sistemas, a Alemanha tem uma condição de sol lá que é muito pior do que o nosso pior lugar aqui, que é o sul do país. Então, um sistema ali no Rio Grande do Sul, né, que é o pior lugar do Brasil, ele gera 40% mais energia do que o melhor sistema lá na Alemanha. Então, essa vantagem do Brasil, ela realmente chama a atenção de competidores mundiais, tá? O engenheiro explica ainda o que é feito com a energia excedente produzida no sistema de energia solar fotovoltaica. Assim que o cliente instala o seu sistema de geração solar fotovoltaica e solicita a vistoria para a concessionária de energia, é instalado ali no padrão de entrada um medidor bidirecional. Esse equipamento ele é capaz de registrar essa energia que sai, né? Por exemplo, num dia que você não está na sua residência, você sai de férias ou no final de semana e o sol está forte, né? A geração está alta. Essa energia ela vai para a rede da concessionária e é registrada pelo medidor bidirecional e vira crédito para você, que é anotado mensalmente na sua fatura de energia. A seguir, Pelé, maior jogador de futebol da história, continua recebendo homenagens pelo aniversário de 80 anos. Pelé, o rei do futebol, completou na semana passada 80 anos.
o maior jogador de todos os tempos foi homenageado em uma exposição no Museu do Futebol em São Paulo, que conta toda a trajetória do mais espetacular atleta do século XX. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ídolo do futebol mundial. Foi eleito pela FIFA o melhor jogador do século XX e conquistou diversos títulos durante os seus mais de 20 anos como atleta profissional. Entre eles, 3 Copas do Mundo e 2 Mundiais pelo Santos. Além de 1.282 gols e centenas de jogadas inesquecíveis. Uma história que ultrapassa gerações, como a do avô e neto, que compartilham a paixão pelo ídolo. Tem o autógrafo dele que eu peguei, né? Autógrafo. Dei pra ele também. A carteirinha de sócio do Santos eu dei pra ele. Como que é vir com seu avô, né, que acompanhou toda essa história? Como é que é na sua geração conhecer o ídolo como Pelé? É muito legal, né? Porque eu conheço mais a história do Pelé, daí eu converso mais com meu avô e a gente fica ficando mais próximo, né? A biografia de Pelé é contada em uma exposição no Museu do Futebol em São Paulo. Ele é homenageado com mais de 400 imagens históricas que contam os primeiros anos da carreira até a consagração como ídolo mundial. Minha geração mesmo conheceu o Pelé como uma midiática. A gente via ele muito na TV, mas a gente já não viu jogar. A geração dos meus pais, dos meus avós, aí sim. As novas gerações não conhecem, não entendem as jogadas geniais, nunca viram, não entendem porque o Pelé é rei. Sabem, ouvem, né? Mas aqui a ideia é a gente trazer, então, a partir de um filme biográfico, a exposição começa com um filme biográfico a partir da animação de 444 imagens históricas, que conta toda a trajetória do Pelé desde pequeno até ganhar a Copa, até ir jogar em Nova York, até se aposentar, e depois vários jogos, várias interações. A gente tem a interatividade das 10 melhores jogadas, como se fosse botão e depois com imagem histórica. A gente tem uma parte de um ator, né, um jovem ator fazendo ele como se fosse o Pelé e com outras crianças e compartilhando, e vários joguinhos de testes para saber quantos gols o Pelé fez e tudo mais. E depois a gente tem uma parte final que é um quiz, que é um teste também de conhecimentos gerais sobre o Pelé, a partir do documentário do Aníbal Massaini, que também traz imagens históricas e o próprio Pelé contando essas histórias. Quem teve o privilégio de ver Pelé em campo, com certeza guarda muitas lembranças do atleta, classificado por muitos como gênio. Teve algum gol assim que você não esquece? Tem algum que marcou? Tem vários, os de bicicleta, gols de falta, e principalmente aquele de 58, né, que ele chapelou lá na Copa e fez o gol antológico, né, que é considerado na Copa o maior gol, melhor gol mais bonito do mundo, né. Assisti muitos gols, apesar de ser de outro time, mas eu admiro Pelé enquanto pessoa, enquanto atleta, enquanto ser humano. Ele é o marco na nossa história e do mundo do futebol internacional. Deu para matar um pouquinho da saudade aqui? Deu. Até estava comentando com a minha esposa que o dia que ele deixar aqui, né, vai ser uma comoção no mundo inteiro. Porque ele realmente toca os nossos corações, né? E até mesmo para quem nunca ouviu jogar, mas que desde pequeno já sabe quem é o maior jogador do século XX. Teve alguma coisa aqui que você mais gostou? Sim. O quê? Da bike que ele deu no futebol. Você acha que o Pelé é mesmo o maior jogador de futebol do mundo? Sim. A exposição é toda interativa e se não fosse a pandemia, os visitantes iriam poder tocar nas telas, colocar fones de ouvidos, mas tudo precisou ser adaptado. A interação continua a mesma, só que agora pela tela do celular. Tudo era com a mão, tudo era toque, e aí a gente então desenvolveu um aplicativo que transforma o seu celular numa espécie de controle remoto. Então você pode acessar os interativos, acessar os conteúdos a partir do seu celular, escaneando um QR Code que tem aqui dentro, sempre orientado pela nossa equipe educativa.
Então você não tem toque, tem a coisa do distanciamento, então a compra do ingresso é só pela internet, são 10 pessoas a cada 30 minutos para garantir o distanciamento social, uso obrigatório de máscara, dispensa de álcool gel, então a gente está super preparado e é super cuidadoso, todo mundo muito treinado para poder receber o público com todos os cuidados necessários. Aposentado e fora dos campos, Pelé passou para uma nova fase em sua vida, representando o Brasil e o futebol. Em um vídeo, ele agradeceu por estar com saúde e lúcido e ainda pediu desculpas aos adversários. Tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixei alguém triste, algumas vitórias, né, que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a seleção do Exército teve, que todos os campeonatos que eu ganhei, igual que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste, mas isso é coisa da vida, me desculpem, mas em nome de Deus eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira. Imagina chegar aos 70 anos em plena atividade, incluindo desafios de bike, passeios a cavalo, viagens dirigindo um caminhão ou acampando a 5 metros de altura. Essas são algumas ocupações de Dona Baianinha, que dá um exemplo de disposição e vitalidade para muita gente jovem. Parabéns pra você, filhos, genros, netos. A família está reunida para comemorar o aniversário da Baianinha, como é conhecida Iraci Gomes. A matriarca completa 70 anos, 30 deles dedicados ao rádio, tocando e cantando como dupla sertaneja com o irmão e também trabalhando como locutora. Alô, meus amigos da Fazenda Taboco, Fazenda Retirinho, Fazenda Porto Ciríaco, um abraço para vocês. Quase todos os finais de semana eles estão reunidos e esta poderia ser só mais uma festa de gratidão, não fosse o estilo de Baianinha. A última aventura foi acampar a 5 metros de altura. Os meninos fizeram uma casinha lá no alto, na copa das árvores lá, né? 5 metros de altura só. Aí eu acampei lá um pouquinho. Mas no currículo também tem viagens cheias de adrenalina, passeios a cavalo, viagens de moto e desafios de bike. Mesmo que a gente completa 70, e não importa se parece 80, mas a cabeça é de 50 e a gente vai agindo como se tivesse 30 e vai se divertindo como se tivesse 20, ok? Baianinha também faz fretes na empresa de mudanças do genro, dirigindo este caminhão até São Paulo. Eu fiquei impressionado porque eu ouvia falar que ela dirigia, só que eu não tinha esse conhecimento. Depois que eu vi mesmo a realidade como que foi, eu fiquei impressionado. Alegre e animada, nas reuniões de família sempre tem música. De violão. Sou moço sincero, do seu amor solicita. E de sanfona. Que inspira gerações. Você nunca vê ela para baixo, ela sempre está animada, conversando e sempre tenta ajudar, inspirar os outros. Atravessamos um período de pandemia em que os índices de depressão e suicídio aumentaram muito. Em contraste, Baianinha, que acaba de completar 70 anos, é exemplo de inspiração e otimismo, não só para a família, mas para todos que a conhecem. A chalana vai subindo lá na curva do rio. Ela motiva outras pessoas a se animarem, para que não desista de ser feliz. Sempre demonstrou assim, muita confiança em Deus e isso a gente está trazendo para nossas vidas, né? Essa fé que ela tem. Aos 70 anos, Baianinha é pura alegria e energia. É fé
e é a própria festa da vida. Que os filhos que têm suas mães, que querem que suas mães cheguem a 70 ou mais, assim, otimista, que cuidem delas, assim como os meus cuidam de mim. Porque ele tem o que adorar, porque ele tem o que querer, nem que teus pais não queiram me ver. E o Informe Região deste feriado de finados, segunda-feira, fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.